Imagine só, ter em mãos uma carteira de metal que não é apenas um símbolo de status, mas uma chave para um mundo de privilégios exclusivos. Com o Tinkoff Black Premium, você não recebe apenas um cartão, mas um verdadeiro passaporte para oportunidades financeiras e viagens sem preocupações. Aqui, cada transação em investimento sai mais barata, cada decisão é respaldada por consultores pessoais especializados, e cada análise de mercado ganha profundidade com ferramentas avançadas. E quando o assunto é viajar, a experiência se transforma. Seguro viagem completo para você e sua família sem custo adicional, além do conforto dos salões VIP em aeroportos pelo mundo. Não é só um cartão. É uma revolução no seu dia a dia. Aproveite agora mesmo essa chance única, o link para solicitar o seu está disponível, e o futuro Premium começa com um clique. Agora, vamos falar de um nome que ecoa através dos séculos como sinônimo de poder, estratégia e esplendor, Suleyman, o Magnífico. Você provavelmente já ouviu falar dele, talvez até tenha se encantado com as intrigas palacianas e o romance proibido retratados em O Século Magnífico. Mas acredite, a real grandeza desse sultão e do Império Otomano vai muito além das telas. Suleyman não foi apenas um governante, foi o arquiteto de uma era dourada, onde a força militar se unia à sofisticação cultural e a uma visão de Estado que ainda hoje impressiona. Pense no século XVI, a Europa, embora em ascensão, ainda engatinhava em meio a monarquias fraturadas, onde nobres disputavam influência e reinos se digladiavam por territórios. Enquanto isso, do outro lado do continente, o Império Otomano se erguia como uma potência imbatível. Herdeiro de conquistas iniciadas por seu pai, Selim, o Severo, que já havia estendido as fronteiras até os Balcãs e dominado o Egito, Suleyman assumiu um legado de expansão e o levou ao ápice. Sob seu comando, a máquina otomana não apenas consolidou domínios, mas redefiniu o que significava ser uma superpotência. E tudo isso partia de um ponto estratégico, Constantinopla, a joia entre dois continentes, rebatizada como Istambul. Não era apenas uma cidade, era o coração pulsante de um império que se via como herdeiro de Bizâncio, mesclando a grandiosidade do passado com a ambição do presente. Quem já pisou em Istambul sabe do que estou falando, a imponência da Hagia Sofia, os minaretes que cortam o céu, as mesquitas erguidas por Suleyman, tudo respira história e poder. Não à toa, a cidade era, e ainda é, um nó geopolítico crucial, controlando rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao Mar Negro. Quem dominava Istambul, dominava o fluxo de riquezas entre Oriente e Ocidente. Mas o que realmente diferenciava os otomanos? Comecemos pela estrutura de poder. Enquanto a Europa lutava para centralizar a autoridade, com parlamentos que freavam reis, nobres que acumulavam terras e riquezas hereditárias, no Império Otomano o sultão era a lei absoluta. Não havia feudos independentes, nem fortunas familiares intocáveis. Tudo, absolutamente tudo, pertencia a ele. Um grão-vizir morria? Seu patrimônio revertia ao tesouro imperial. Essa concentração de recursos permitia decisões rápidas e audaciosas, construir frotas, erguer palácios, financiar guerras, sem burocracias ou oposições. Era eficácia pura. E falando em eficácia, nada se comparava ao exército otomano. O segredo? Os janízaros, uma força leal somente ao sultão, treinada desde a infância para ser a elite militar. Não eram mercenários, eram soldados de carreira, mantidos pelo Estado, prontos para agir a qualquer momento. Enquanto exércitos europeus dependiam de nobres relutantes ou tropas mal pagas, os otomanos contavam com uma máquina de guerra disciplinada, bem equipada e, acima de tudo, unificada sob um único comando. Agora, volte ao presente. Vivemos em uma era onde o digital redefine tudo, compras, bancos, até consultas médicas acontecem na palma da mão. Nesse cenário, uma carreira se destaca como o futuro, tecnologia. E não qualquer área, mas o desenvolvimento de software, onde a demanda por profissionais qualificados só cresce. Dados não mentem, um desenvolvedor Python, por exemplo, pode faturar até R$ 140 mil por ano. E o melhor? Você pode entrar nesse mercado do zero, com um curso sólido e prático. É aqui que a Sulfactory entra como sua grande aliada. Em apenas 15 meses, você dominará Python e JavaScript, tornando-se um full stack developer pronto para o mercado. Os instrutores? Profissionais de ponta da indústria de TI. A flexibilidade? Total, pause os estudos quando precisar, sem perder o ritmo. Ao final, você sai com projetos reais no portfólio e o apoio de um centro de carreira dedicado à sua colocação.
As avaliações independentes comprovam, a Silfactori é sinônimo de excelência. E tem mais, com o cupom AMINAEV, você garante 45% de desconto. Pagando à vista? A economia sobe para 50%. O momento é agora. O futuro pertence a quem se prepara hoje. Não deixe essa oportunidade passar, o link para transformar sua carreira está logo ali. Clique, comece e construa o amanhã que você merece. Mas o verdadeiro poderio otomano não se resumia apenas à riqueza material. Sua força mais aterradora e brilhante residia em um exército que o mundo ocidental ainda não havia visto, os janízaros. Imagine uma legião de guerreiros disciplinados até a medula, treinados desde a infância para uma única missão: servir ao sultão com lealdade absoluta. Não eram mercenários movidos por ouro, nem nobres em busca de glória. Eram máquinas de guerra, forjadas em uma lógica implacável. Tudo que conquistavam pertencia ao sultão, e nada, absolutamente nada, passava para herdeiros. Ao morrer, seus bens revertiam para o tesouro imperial. Era a eficiência levada ao extremo. E aqui está o detalhe que muda tudo: esses soldados não nasciam muçulmanos. Eram crianças cristãs, arrebatadas de suas famílias em territórios conquistados, convertidas ao Islã e transformadas em elite militar. Uma engenharia social brutal, mas genial. Enquanto a Europa ainda dependia de exércitos feudais desorganizados ou de mercenários inconstantes, suíços ou genoveses, dispostos a vender suas lanças ao maior lance, os otomanos tinham uma força permanente, fanática e tecnicamente superior. Os janízaros não serviam a reinos ou dinheiros, serviam apenas ao sultão. E isso fazia toda a diferença. Mas o Império Otomano não se sustentava só pela infantaria. Sua cavalaria era temível, seus chimariotas, guerreiros que recebiam terras em troca de serviço militar, garantiam mobilidade, e sua artilharia era a arma secreta que derrubava muralhas e decidia batalhas. Os otomanos dominaram a arte de fundir canhões, de transportá-los em campanha e de usá-los tanto em cercos quanto em campos abertos. Enquanto os europeus ainda engatinhavam na ciência da pólvora, os turcos já a empregavam com maestria. Cidades que resistiram há séculos caíam em semanas. Exércitos que confiaram em táticas medievais eram dizimados por salvas precisas. Era a revolução militar em ação e o Ocidente, dividido e lento, não tinha resposta. Esse era o império que Suleimão, o Magnífico, herdou em 1520. Mas antes de falarmos dele, precisamos entender como se tornava sultão. Porque aqui, mais uma vez, os otomanos quebraram todas as regras. Não havia rainhas, não havia dinastias estáveis. Havia um harém, um labirinto de intrigas onde as mulheres mais poderosas do império não eram esposas, mas escravas. Sim, você leu certo, as concubinas do sultão eram prisioneiras de guerra ou presentes diplomáticos, escolhidas pela beleza e astúcia. A mais influente delas, geralmente a mãe do herdeiro, tornava-se a Zeki, a favorita, e orquestrava a sobrevivência de seu filho em um jogo mortal. Porque a sucessão otomana era uma corrida contra o tempo. Quando o sultão morria, seus filhos adultos deviam eliminar a concorrência antes que a notícia se espalhasse. Não por acaso, o método preferido era o estrangulamento com cordas de seda, rápido, limpo, sem derramar sangue real, proibido pelo Alcorão, e irreversível. Irmãos, sobrinhos, primos, ninguém sobrevivia. Era a lei da selva palaciana, onde a misericórdia era fraqueza. S.I., pai de Suleimão, aplicou essa regra com frio cálculo. Mas Suleimão? Ele foi a exceção. Quando seu pai morreu em 1520, ele já era o único herdeiro vivo. Nenhum irmão para assassinar, nenhuma guerra fratricida. A transição foi tão suave que a morte de SM foi ocultada por dias, até que Suleimão chegasse a Istambul para acalmar os janízaros, aqueles mesmos soldados que, sem um sultão forte, poderiam saquear a cidade em busca de presentes pela lealdade. E assim, sem derramar uma gota de sangue familiar, Suleimão ascendeu ao trono mais poderoso do mundo. Não apenas como governante de um império que se estendia de Budapeste a Bagdá, mas como califa dos muçulmanos, protetor da fé sunita contra os xiitas persas e senhor de um mosaico de povos, judeus, ortodoxos, católicos, armênios. Todos sob a mesma bandeira. Seu reinado começaria com um gesto simbólico: libertou prisioneiros cristãos, incluindo comerciantes venezianos aprisionados por seu pai. Um recado claro: a era da brutalidade cega terminara. Os venezianos, mestres do comércio e da espionagem, anotaram tudo.
Afinal, eram eles os olhos do Ocidente em Istambul, e suas cartas, cheias de detalhes sobre o novo sultão, moldariam a percepção da Europa sobre o homem que logo seria chamado de O Magnífico. Mas gestos não bastam para um império. Um sultão precisa agir. E Suleimão sabia, ou ele marcaria seu reinado com guerras vitoriosas, ou seria engolido pela história. Sua primeira campanha não seria qualquer batalha. Seria um golpe no coração da Europa. Primeiro, os Balcãs. Depois, a Hungria. O palco estava armado para o choque entre dois mundos. E enquanto falamos de impérios e batalhas, lembre-se, o conhecimento é a arma mais poderosa. Com o Litres, você tem acesso a 190 mil livros e audiolivros de biografias de grandes líderes, análises históricas profundas, tudo em uma assinatura sem limites. Historiadores como Stephen Runciman, autores como Orhan Pamuk, ou clássicos como Gibbon estão à sua disposição, onde e quando quiser. E com a função de alternar entre leitura e áudio, você nunca mais perderá o fio da história. Experimente agora e descubra por que os grandes estrategistas sempre foram, antes de tudo, grandes leitores. Mas não é só a história europeia que ganha vida nas páginas do Litres. A literatura russa contemporânea, com seus autores que redefinem a narrativa moderna, também está ao seu alcance. Obras que já se tornaram referência, que desafiam convenções e conquistam leitores pelo mundo, agora disponíveis para você explorar sem limites. Cada livro, uma janela para entender a alma de um povo que moldou séculos de cultura. E o melhor, com o código Minaev 22, seu primeiro mês de assinatura sai por apenas 199 rublos, metade do preço. Um investimento mínimo para um conhecimento que não tem preço. O link está no perfil, não deixe essa oportunidade escapar. Agora, imagine o século XVI na Europa. Um tabuleiro onde se decidia o destino de continentes, e no centro dele, uma das potências mais formidáveis da época, o Sacro Império Romano-Germânico. Um gigante político, militar e cultural, e à sua frente, um homem cujo nome ecoaria pela história, Carlos V de Habsburgo. Mas não se engane, ele não era apenas o imperador. Era também Carlos I da Espanha, um monarca que governava dois mundos sob a mesma coroa. Os Habsburgo, sua dinastia, teciam uma rede de poder que se estendia de Madrid a Viena, mas havia um obstáculo geográfico e estratégico que nunca os deixaria dormir tranquilos, a França. Do outro lado dos Pirineus, reinava Francisco I, um monarca tão carismático quanto ambicioso. As lendas sobre ele se misturam aos fatos, um rei que transformou a França em uma potência territorial, um mecenas das artes, um estrategista que sonhava com a Itália. Porque a Península Itálica, na época, era um quebra-cabeça de cidades-estado ricas e vulneráveis, e Milão, joia da Lombardia, brilhava como o prêmio mais cobiçado. Francisco I a queria. Mas Milão não era seu. Pertencia ao Ducado de Saboia, aliado dos Habsburgo, e Carlos V não tinha a menor intenção de entregá-la. A tensão era uma faísca prestes a virar incêndio. E não era só pela Itália. As fronteiras entre Espanha e França eram linhas tensas, marcadas por escaramuças constantes. Você já se perguntou por que Andorra, aquele minúsculo país encravado nos Pirineus, é independente até hoje? A resposta está nesse conflito. Espanhóis e franceses lutaram tanto por aquele pedaço de terra, um corredor estratégico nas montanhas, que, exaustos, chegaram a um acordo: chega. Que sejam livres. Nós nos alternaremos como protetores. Assim nasceu uma nação. Assim a história se escreve, entre guerras, tréguas e soluções que ninguém imaginava. Mas o embate entre Francisco I e Carlos V era mais do que uma disputa territorial. Era um choque de visões de mundo. E o século XVI, lembre-se, não era apenas sobre reis e impérios. Era a era da Reforma Protestante, um terremoto que abalaria os alicerces da Europa. Quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ele não imaginava que estava acendendo um pavio. De repente, a autoridade do Papa era questionada, a Igreja Católica tremia, e uma nova fé nascia, o protestantismo. Mas quem defendia a ortodoxia religiosa? Carlos V, o imperador que se via como o escudo da cristandade. Os protestantes, porém, tinham um refúgio, a Alemanha fragmentada, um mosaico de principados onde as ideias de Lutero encontraram solo fértil. E havia os Países Baixos, outra região sob influência dos Habsburgo onde a reforma ganhava força.
Carlos V queria esmagá-los. Mas aqui entra um fator inesperado e irônico: o Império Otomano. Sim, porque enquanto o imperador concentrava tropas para sufocar os hereges, uma sombra se estendia do Oriente. Suleimã, o Magnífico, o sultão que transformará Constantinopla em Istambul, observava a Europa com olhos de águia. Cada soldado que Carlos V enviava contra os protestantes era um soldado a menos para conter os turcos. E Suleimã sabia disso. Ele jogava com essa divisão. Curiosamente, Carlos V se intitulava imperador. Suleimã não usava o título, mas agia como um. Afinal, ele era herdeiro de Bizâncio, senhor de um império que se estendia dos Balcãs ao norte da África. Enquanto Carlos lutava para manter a coesão de seus domínios, Suleimã governava terras onde o sol nunca se punha. Os europeus o chamavam de o Grande Turco, e ele chamava Carlos de Rei da Espanha, um título menor, quase um insulto. Porque, no fundo, quem realmente detinha o poder imperial naqueles anos? Os números não mentiam. Em riqueza, em exército, em influência, Suleimã era o verdadeiro César da época. Tanto que o Mar Negro, na prática, era um lago otomano, suas frotas dominavam as rotas, suas fortalezas cercavam as costas. Nenhum navio navegava aquelas águas sem sua permissão. E foi em 1520 que Suleimã subiu ao trono. 3 anos antes, porém, o encontro mudaria o curso de sua vida e da história. Uma mulher, cativa e esclarecida, entrou em sua órbita. Seu nome? Rochelana. Alguns dizem que nasceu na Polônia, outros, na Ucrânia. O certo é que era eslava, e que seu destino foi selado quando caiu nas mãos dos otomanos. Primeiro, foi comprada por Ibrahim Pasha, o homem mais poderoso do império depois do sultão, um ex-escravo que se tornará grão-vizir, prova viva de que em Istambul, o talento falava mais alto que o sangue. Ibrahim, porém, não a aguardou para si. Presentear um sultão com uma mulher era um gesto de lealdade e também de cálculo. Rochelana foi oferecida a Suleimã. E o que deveria ser mais um nome na lista de concubinas se transformou em uma revolução. Porque Rochelana não era apenas bela. Era brilhante. Em um mundo onde as mulheres do harém eram peças descartáveis, ela se tornou a voz ao ouvido do sultão. Alguns a chamavam de Hurrim, a sorridente, e outros, de Rochelana, a eslava radiante. Mas além dos poetas, havia os estrategistas, que viam nela algo perigoso, uma mulher que entendia de poder. E isso, no Império Otomano do século XVI, era uma arma mais afiada que qualquer cimitarra. Aqui vale uma pausa para entender algo fascinante: a meritocracia otomana. Ao contrário das monarquias europeias, onde o sangue ditava o destino, os otomanos recrutavam gênios onde quer que estivessem. Ibrahim Pasha, o grão-vizir, era um ex-escravo. Sina, o maior arquiteto da era, também. Hayreddin Barbarossa, o terror dos mares, nasceu em Rhodes, como cristão. Todos foram capturados, convertidos ao islamismo e elevados pelo sistema que premiava a competência, não a linhagem. Era uma máquina de guerra, mas também de inclusão controlada. Judeus, cristãos, ortodoxos viviam sob o sultão, pagavam seus impostos e, muitas vezes, preferiam ficar quando os otomanos conquistavam suas terras. Por quê? Porque, sob o domínio muçulmano, tinham estabilidade. Enquanto a Europa se dilacerava em guerras religiosas, o Império Otomano oferecia algo raro: ordem. Mesmo que essa ordem viesse com o preço da submissão. E Rochelana soube navegar nesse sistema como ninguém. Mas sua história, e como ela reescreveu as regras do jogo em Istambul, é um capítulo à parte. Um capítulo que você não vai querer perder. E se falarmos de fé, os piores inimigos dos otomanos não eram os cristãos, mas os persas. Por quê? Porque eles eram xiitas. Sim, também muçulmanos, mas de uma corrente diferente. Para os sunitas, eram hereges. E contra hereges, segundo a lógica da época, não havia espaço para diálogo, só para a guerra até a última gota de sangue. Os demais. Vivam, paguem seus impostos e sigam suas vidas. Era uma lógica brutal, mas eficiente. Uma máquina de Estado que funcionava como um relógio suíço, implacável com quem desafiava sua autoridade, pragmática com quem se submetia. E é nesse palco de poder e estratégia que Rochelana começa a tecer sua própria rede de influência. Mas antes de mergulharmos em como ela transformou o harém em seu reino,
voltemos a 1520. Um ano antes de Suleiman subir ao trono, seu amigo mais próximo, Ibrahim Pasha, o homem que lhe presentearia com a mulher que mudaria tudo, entregar-lhe uma jovem escravizada. No início, ela era apenas mais uma feice no mar de concubinas do palácio. Mas o tempo provaria que não era apenas mais uma. 3 anos antes de se tornar sultão, Suleiman conhece a mulher de sua vida. E quando assume o poder, seu primeiro grande movimento não é uma reforma interna ou um decreto pomposo, é uma invasão. A Hungria, em 1521, era um reino frágil, espremido entre 2 gigantes. De um lado, o Império Otomano, ávido por expansão. Do outro, a Sacred Roman Empire, que olhava para Budapeste com o mesmo desejo que um leão tem por uma presa ferida. Os húngaros, católicos, estavam rasgados por guerras civis, a nobreza se rebelava contra o rei, as cidades se dividiam, e a ajuda de Viena? Bem, como veremos, ela nunca chegava a tempo. Suleiman não hesita. Seu primeiro alvo é estratégico, Belgrado. Uma fortaleza-chave, a porta de entrada para os Balcãs. Em agosto de 1521, após um bombardeio implacável, a cidade cai. As muralhas são reduzidas a escombros, o garnição é massacrado, e os sobreviventes fogem em pânico. Belgrado vira cinzas e um aviso. A mensagem era clara: quem resistir será destruído. Quem se curvar, poderá viver. E assim, a cidade se torna a primeira peça de um tabuleiro muito maior. Mas Suleiman não era um conquistador de terra firme. Ele sabia que o verdadeiro poder otomano também estava no mar. O Mediterrâneo era um campo de batalha dividido, os turcos dominavam o leste, mas o oeste era território de espanhóis, venezianos e portugueses. E lá, no coração desse mar disputado, estava Rodos, a joia dos cavaleiros hospitalários. Você os conhece dos livros de cruzadas. Quando Jerusalém caiu, quando os últimos bastiões cristãos no Oriente foram arrasados, esses guerreiros monges encontraram refúgio na ilha. E lá, construíram uma fortaleza tão impenetrável que parecia desafiar as leis da guerra. Em 1522, Suleiman desembarca em Rodos com um exército de 100.000 homens. Os canhões rugem, as ondas batem contra os muros, e os cavaleiros, atrás de suas fortificações, recusam-se a ceder. O sultão, em um gesto que muitos cronistas descreveriam como nobre, oferece termos de rendição generosos: saiam com suas bandeiras, levem suas mulheres, crianças e riquezas. Ninguém será tocado. Eles recusam. E então começa uma batalha que parece saída de um pesadelo. Os otomanos atacam. São repelidos. Cavam túneis sob os muros, enchem-nos de explosivos. Os cavaleiros, por sua vez, escavam contratúneis, perfurando paredes como termitas para desviar as explosões, inundando galerias com água para apagar os rastilhos. É uma guerra subterrânea, uma dança macabra de engenharia e desesperação. Os muros tremem, mas não caem. Os otomanos avançam, mas são empurrados para trás. Até que, depois de meses de cerco, a matemática da morte fala mais alto: os cavaleiros perderam muitos homens. Demasiados. Finalmente, o grão-mestre do ordem aceita a rendição. E aqui, mais uma vez, Suleiman surpreende. Ele cumpre sua palavra, os hospitalários embarcam em navios otomanos com suas riquezas, suas insígnias, suas famílias. Partem para Sicília, onde, após um naufrágio e negociações tensas com Carlos V, receberão um novo lar, Malta. Sim, aquele Malta, a ilha que se tornaria lendária pela resistência contra os mesmos otomanos décadas depois. Quanto aos habitantes comuns de Rodos, eles ficam. E, como sempre, a máquina otomana os absorve. Paguem seus impostos, sigam suas vidas, e nada lhes acontecerá. 2 triunfos em 2 anos. Belgrado tomada. Rodos conquistada. Istambul explode em festas. O sultão é aclamado como o novo Alexandre, o herdeiro de Maomé. E então, ele volta seus olhos para a Hungria. Para um campo chamado Mohacs. Se você perguntar a um húngaro hoje o que significa Mohacs, prepare-se para ver sombras nos seus olhos. Para eles, não é apenas uma batalha. É a catástrofe. Uma ferida aberta na memória nacional. Há até um ditado: quando algo dá errado, eles dizem não é tão ruim quanto Mohacs. E não é exagero. Tudo começa com um erro de cálculo.
O rei Luís II da Hungria recebe a notícia: Suleimã marcha sobre seu reino. Seus conselheiros se dividem. Uns clamam por prudência: espere pelos reforços do imperador. Fortifiquem-se nas cidades, esgotem o inimigo. Outros, inflamados pelo orgulho, gritam: somos húngaros. Somos cavaleiros. Vamos esmagá-los em campo aberto. O rei, jovem e inexperiente, ouve os últimos. E assim, em 29 de agosto de 1526, 25.000 húngaros marcham para enfrentar um exército otomano que os supera em 3, talvez 4 vezes. O que segue não é uma batalha. É um abate. A natureza parecia conspirar contra os húngaros. Chuvas torrenciais transformavam os campos em pântanos, rios transbordavam, estradas viravam lamaçais. Uma campanha de verão já era um martírio, uma de inverno, simples impossibilidade. Bastaria esperar pelo rigor do frio, e os otomanos, esgotados pelo clima e pela logística, recuariam. Mas Luís II, jovem e teimoso, desprezou os conselhos da prudência. Ignorou os que lhe diziam para guardar os reforços do imperador, para deixar o inverno fazer o trabalho sujo. Em vez disso, avançou com seu exército rumo ao destino e ao desastre. E assim, nos arredores de Mohacs, o cenário estava montado para o maior erro estratégico da história húngara. Do outro lado, Suleimã, o Magnífico, não era apenas um conquistador, mas um mestre do engano. Ou melhor, seu braço direito, Ibrahim Pachá, o era. Homem de confiança absoluta do sultão, aquele que lhe presenteara com Rochelana, a mulher que mudaria o curso do império, Ibrahim era também um gênio da guerra. Sua armadilha? Simples, mas mortal. As primeiras linhas otomanas foram propositalmente enfraquecidas, soldados mal armados, formações desorganizadas, como se fossem o ponto fraco de um exército cansado. Era isca para os cavaleiros húngaros, orgulhosos de sua carga devastadora. E os húngaros morderam o anzol. Com um rugido, a cavalaria pesada magiar arremeteu contra o centro otomano, que, como planejado, cedeu. Os cavaleiros avançaram, ebrios pela aparente vitória, cravaram suas lanças em corpos que pareciam recuar em pânico. Mas então, como em um pesadelo que se repete, a história da Guerra dos 100 Anos ressuscitou diante deles. Os húngaros lembravam-se das batalhas onde os ingleses, com seus arqueiros, dizimavam a nobreza francesa em Agincourt e Crécy. Só que desta vez não eram flechas, eram canhões. Os genízaros, imóveis até então, emergiram como uma parede de aço atrás das linhas frágeis. A artilharia otomana, posicionada nos flancos, abriu fogo. Granadas de ferro e chumbo varreram as fileiras húngaras, transformando homens em carne picada. Os cavaleiros, presos em sua própria armadura, tentaram recuar, mas era tarde. O pânico espalhou-se como praga. Luís II, ferido na cabeça por uma bala ou uma flecha, as crônicas divergem, tentou fugir, mas seu cavalo, pesado demais para o terreno encharcado, afundou no lamaçal. O rei, arrastado pelo peso dos seus próprios aços e do animal, desapareceu nas águas turvas. Só o encontrariam dias depois, identificado pelo elmo incrustado de joias, o corpo já inchado pela morte indigna. O saldo: 20.000 húngaros mortos. 2.000 capturados, decapitados um a um. E diante de Suleimã, o Magnífico, ergueu-se uma pirâmide de crânios, um monumento ao orgulho que precedera a queda. Um bispo húngaro, antes da batalha, profetizara: são mártires em potencial. Mártires de quê? Da própria estupidez. Da recusa em ouvir. Da ilusão de que o passado, as vitórias de Uniedi, a glória de Belgrado, ainda os protegia. Que Deus os perdoasse, porque o Papa não teria tempo de canonizá-los. A Hungria, esventrada, deixou de existir como reino unificado. Suleimã avançou sem resistência. Budapeste e Budim e Peste foi saqueada, incendiada, reduzida a cinzas. A terra que fora de Santo Estevão agora pertencia ao sultão. E enquanto as chamas devoravam os palácios dos reis magiares, um homem colhia os louros da vitória, Ibrahim Pachá. No próprio campo de Mohacs, Suleimã concedeu-lhe a mais alta honra, uma pluma de garça, engastada em um diamante descomunal, símbolo de que ele era agora o segundo homem do império. Uma amizade forjada na juventude, dois rapazes que sonhavam com grandeza, que jantavam juntos, que dividiam o mesmo teto no palácio de Topkapi, atingira seu ápice. Ibrahim, o grego convertido, o escravo que se tornará grão-vizir,
era agora tão poderoso que até os generais tremiam diante dele. 70.000 homens respondiam ao seu comando, 7 bunchuks, os estandartes de crina de cavalo, insígnia do poder supremo, precediam sua marcha. Ele poderia ter tudo. E foi isso que o destruiu. Diz a lenda que, ao receber a pluma, Ibrahim sussurrou ao sultão: "Basta, meu senhor. Não me eleve mais. Quanto mais alto subo, mais dolorosa será a queda." Ele conhecia a história dos grão-vizires, uns enforcados, outros esfolados, a maioria esquecida. Suleiman riu, ignorou o pedido. Afinal, quem poderia resistir a um gênio que, em menos de 2 anos, entregará-lhe a Bosnia, a Herzegovina, a Eslavonia e agora partilhava a Hungria como um banquete? Mas a Hungria não seria um prato fácil de digerir. Suleiman sabia, governar aquelas terras distantes, rebeldes, era como domar um lobo com sedas. Então, fez o que os otomanos sempre faziam, dividir para reinar. Um dos nobres magiares, Janus Zápolya, líder dos senhores transilvanos, curvou-se. Beijou a mão do sultão, ofereceu tributos, aceitou ser seu vassalo. Em troca, Suleiman coroou o rei da Transilvânia um trono de madeira sobre um pó de cinzas. Mas a história não termina aqui. Porque Luís II tinha uma irmã. E essa irmã era esposa de Fernando, o arquiduque da Áustria, primo do imperador Carlos V. Com um golpe de caneta, ou melhor, de espada, Fernando reclamou a Hungria para si. Afinal, era cunhado do rei morto. E, claro, não reconheceria um sultão como seu senhor. Assim, a planície húngara tornou-se o tabuleiro onde 2 impérios colidiram, os otomanos, com sua meia-lua crescente, e os Habsburgo, com sua cruz e sua águia bicéfala. Suleiman não escondeu seu deleite. Finalmente, teria a chance de enfrentar Carlos V, o homem que sonhava esmagar. Durante anos, escreveu-lhe cartas desafiadoras: "Venha, imperador. Encontre-me em campo aberto." Ou é medroso como seus antepassados? Os exércitos nunca se encontraram. Mas a obsessão do sultão por esse duelo imaginário o levaria cada vez mais fundo na Europa. E o próximo alvo? Viena. Imaginem, centenas de quilômetros entre Istambul e as muralhas da cidade imperial. Uma coluna de homens, cavalos, canhões e bagagens esticando-se como uma serpente pela Hungria devastada. A artilharia atolando na lama, os bois morrendo de exaustão, os soldados amaldiçoando o céu que se recusava a parar de chover. Ainda assim, em setembro de 1529, o exército otomano surgiu diante de Viena, esplendoroso e letal. Suleiman não veio para negociar. Veio para humilhar. Enviou uma mensagem a Fernando: "Saia e enfrente-me como homem." Ou, melhor ainda, traga esse seu primo Carlos. Que venham os 2, se ousarem. Mas Fernando não estava lá. Nem Carlos. A cidade era defendida por uma guarnição improvisada, nobres locais e mercadores armados. Eles tinham uma vantagem: as muralhas, reforçadas com terraços de terra, absorviam os impactos dos canhões otomanos. As balas de ferro enterravam-se no barro, inofensivas. Enquanto isso, no acampamento otomano, o luxo era obsceno. O pavilhão de Suleiman não era uma tenda, era um palácio de tecido dourado, mobiliado com mesas incrustadas de joias. Cronistas comparariam sua pompa, anos depois, à de Luís XIV. O sultão acordava com servos que o vestiam como uma estátua viva, 300 moedas de ouro em um bolso, 300 de prata em outro, para que pudesse recompensar um comentário espirituoso ou agraciar um mendigo no mercado. O que não fosse distribuído até o anoitecer ia parar nas mãos dos criados, gorjetas de um homem que jogava riqueza como outros jogam migalhas. Diplomatas vienenses, tremúlos, foram recebidos com presentes suntuosos. Era uma mensagem: "Veja o que tenho. Veja o que posso fazer com vocês." Mas Viena resistiu. 3 assaltos falharam. A chuva voltou, transformando a planície em um charco. Os suprimentos acabaram. Os soldados, exaustos, murmuravam. Finalmente, Suleiman convocou o divã, seu conselho de guerra. Os generais, aqueles que decidiam os destinos do império entre xícaras de café e narguilés, olharam uns para os outros. A ordem foi clara: mais um ataque. Se não tomarmos a cidade. E então, o impensável, a retirada. Eis que a retirada se transforma em espetáculo.
Suleiman não volta a Istambul como um derrotado, volta como um estrategista que brincou com o destino da Europa. Os genízaros, famintos e furiosos, clamavam por saque, mas o que encontraram? Nada além de suas próprias sombras e a frustração de muros que não caíram. Ainda assim, quando a comitiva imperial adentra a cidade, o ar se enche de festas. Dinheiro é jogado aos soldados como migalhas para leões famintos. Corridas de cavalos sacodem o antigo hipódromo bizantino, onde outrora os imperadores romanos decidiam o destino de gladiadores. E entre os murmúrios do povo, nasce a lenda: Suleiman não queria Viena. Ele apenas quis mostrar ao sacro imperador que poderia tomá-la quando bem entendesse. Uma mentira elegante. Uma vitória fabricada. Porque a verdade é que o sultão não se contentaria com um gesto vazio. No ano seguinte, as tropas são reunidas novamente. Os tambores ressoam, os estandartes se desdobram, e o exército otomano marcha mais uma vez rumo ao ocidente. Mas desta vez, nem sequer chegam a avistar as torres de Viena. Notícias chegam como veneno: Carlos V, o homem que segurava meio continente nas mãos, aproxima-se com suas legiões. Suleiman espera. Aguarda o confronto que nunca vem. O imperador, sábio, sabe que enfrentar os genízaros em campo aberto é assinar sua própria sentença de morte. Melhor recuar, deixar que o sultão se afogue em sua própria impaciência. E assim, pela segunda vez, os otomanos voltam para casa de mãos vazias, mas não sem antes transformar a derrota em mais um ato de teatro. Mostramos a eles nosso poder, proclamam os arautos. Eles tremem diante de nós. Enquanto isso, Viena segue de pé, intocada, rindo por trás de suas muralhas. É então que Suleiman entende: o Ocidente é um osso duro demais para ser roído apenas por terra. Se as planícies da Hungria são pântanos de resistência, que o mar se torne seu novo campo de batalha. Os estaleiros de Istambul fervilham. Madeiras são cortadas, velas costuradas, canhões fundidos. Um império que já dominava 3 continentes agora sonha com um quarto, o Mediterrâneo. Mas antes, há uma espinha cravada em suas costas: a Pérsia. Aqueles hereges xiitas, que se recusavam a curvar a cabeça ao sultão, que desafiavam suas fronteiras como um espinho envenenado. Suleiman vira os olhos para o leste. Entre 1530 e 1533, enquanto a Europa respirava aliviada, algo apodrecia no coração do exército otomano. 3 anos sem guerra. 3 anos em que os genízaros, criaturas feitas para pilhagem, não tinham inimigos para saquear, apenas mercados para devastar. E quando o sultão, distraído em suas caçadas pelos Balcãs, demora a voltar, Istambul explode. Os genízaros descem sobre a cidade como uma praga. Lojas são esvaziadas, cristãos e judeus são espancados, ouro e seda são arrebatados como despojos de guerra. Eles não conhecem outra lei senão a da espada, e agora a espada aponta para seu próprio povo. Suleiman, porém, não é um homem qualquer. Ele conhece o cheiro da traição e o peso de uma lâmina. Quando chega à capital, não traz presentes, traz justiça. 3 agitadores são decapitados por suas próprias mãos, dizem as crônicas. Outros 20 enforcados sem cerimônia. O resto recebe ouro, não por misericórdia, mas porque um exército sem soldados é um império sem dentes. Mas a lição fica clara: os genízaros existem para servir, não para governar. E se precisam de sangue, que seja o sangue dos inimigos, não o de seus próprios irmãos de fé. A revolta é sufocada. E em 1533, Suleiman volta seus olhos para a Pérsia com uma fúria calculada. 2 armadas partem em direção ao leste, uma sob seu comando, outra liderada por Ibrahim Pasha, o homem que um dia foi seu irmão de alma. A campanha é um triunfo. Tabriz cai. Bagdá é tomada. Os safávidas, humilhados, veem suas terras pisoteadas pelos cascos dos cavalos otomanos. Mas é nesta hora de glória que as sombras se alongam sobre Ibrahim. Porque o poder, como o sol do deserto, queima aqueles que se aproximam demais. E então, contra todas as probabilidades, acontece algo que desafia até mesmo os limites da imaginação. Porque em um mundo onde sultões não se casavam, onde herdeiros nasciam no harém, entre suspiros e intrigas, mas jamais sob o manto sagrado do matrimônio, Roxolana quebra todas as regras. Não como concubina, não como favorita, mas como esposa. Um ritual é criado especialmente para ela. Um ritual que nunca existira antes. Um ritual que a eleva além do harém,
além das sombras, até o próprio trono do poder. Eis o ápice de sua ascensão, uma mulher que começou como prisioneira de guerra, agora decide o destino de um império. Questões econômicas passam por suas mãos. Decisões políticas são sussurradas em seus ouvidos. O tesouro, os exércitos, as alianças, tudo gira em torno de seu nome. Porque o poder, quando exercido de dentro do alcova real, não é menos letal do que uma espada desenvainada em campo de batalha. E Roxolana sabe disso melhor que ninguém. Mas há um obstáculo. Um único homem que se atreve a disputar sua influência sobre Suleiman, Ibrahim Pasha, o antigo escravo que se tornou grão-vizir, o amigo de infância que o sultão jurara proteger. Ela entende que, enquanto ele respirar, seu domínio nunca será absoluto. E assim, com a paciência de uma tecelã e a precisão de um carrasco, começa a tecer sua armadilha. Primeiro, os rumores. Diplomatas estrangeiros são alimentados com histórias de que Ibrahim governava mais do que o próprio sultão. Que os presentes destinados a Suleiman desapareciam em seus cofres. Que, apesar de sua conversão ao Islã, seu coração ainda batia pelo cristianismo, uma traição imperdoável. Poucos sabiam. Poucos ousavam repetir. Mas Roxolana garantiu que as palavras certas chegassem aos ouvidos certos. Depois, o golpe final. Uma acusação que ecoaria como um trovão. Ibrahim negocia com os persas. Você marchava para a guerra com 2 armadas, sultão meu senhor. E se ele, seu mais próximo aliado, o traísse nas costas? Era uma mentira. Provavelmente. Mas a dúvida, uma vez plantada, cresce como veneno. E então, o destino intervém, ou talvez seja apenas mais uma peça no jogo de Roxolana. Iskender Celebi, um comandante leal, responsável pelo abastecimento das tropas, é acusado por Ibrahim de sabotagem. Uma discussão. Uma ordem de execução. Um corpo pendurado. E aqui, a lenda se divide em 3 caminhos. Alguns dizem que Suleiman sonhou com Iskender, que o morto lhe apareceu em visão, jurando inocência e apontando o dedo para Ibrahim. Outros sussurram que, antes de morrer, Iskender conseguiu enviar uma carta, uma advertência escrita com sangue sobre a traição que se aproximava. E há aqueles que juram que foi Roxolana quem, com palavras doces como mel e afiadas como lâminas, convenceu o sultão de que seu antigo irmão de alma era um lobo em pele de cordeiro. Mas havia um problema. Uma promessa. 10 anos antes, quando Ibrahim, ainda humilde, suplicara, não me leve tão alto, meu sultão, pois minha queda será terrível, Suleiman jurara pela própria coroa, enquanto eu reinar, nenhum fio de cabelo cairá de sua cabeça. Nem a desonra, nem a morte o tocarão. Um juramento solene. Um nó que só poderia ser desatado por uma força maior. E assim, o sultão recorre aos céus. Alguns dizem que enviou mensageiros a Meca, suplicando que sua Cá fosse quebrada pelos ulemais. Outros, que consultou o mufti de Istambul com uma parábola cruel: um homem parte para a guerra e deixa seu servo cuidando de sua casa e família. Ao voltar, descobre que o servo roubou seus bens e desonrou seu lar. O que deve fazer? A resposta foi unânime: matar. E que seja uma morte lenta, para que sirva de exemplo. Mas a versão mais sinistra, e talvez a mais verdadeira, é que a lei foi burrada com palavras. Você é sultão apenas de dia, disseram-lhe os sábios do divã. À noite, enquanto dorme, não governa. Logo, o que acontecer nas trevas não mancha sua honra. E assim, sob o manto da escuridão, uma corda de seda apertou-se em torno do pescoço de Ibrahim Pasha. Seu corpo foi encontrado ao amanhecer, ensanguentado, os dedos ainda cravados nas paredes como se tentasse arrancar a própria carne para respirar. Roxolana venceu. Não havia mais rivais. Não havia mais vozes que ousassem desafiar seu domínio sobre o coração de Suleiman. Os filhos das outras concubinas? Seu turno chegaria. Mas, por enquanto, o império era dela. E enquanto o sangue de Ibrahim ainda secava nos azulejos do palácio, Suleiman, no auge de seu poder em 1535, volta seus olhos para o mar. Porque um império não se constrói apenas com espadas e intrigas, precisa de navios. Precisa de um homem que saiba comandá-los. E esse homem já aguardava, com uma barba de fogo e um nome que faria tremer a Europa, Airedim Barbarossa.
Enquanto Francis Drake saqueava os navios espanhóis nas águas quentes da América Latina, Barbarossa transformava o Mediterrâneo em seu reino particular. E aqui está a ironia da história. A rainha Elizabeth I consagrou Drake como cavaleiro por seus feitos, mas foi Suleiman, o Magnífico, quem coroou Barbarossa como almirante supremo de uma frota destinada a reescrever os mapas do poder. Não era apenas um comandante, era o comandante. O povo chamava de Alcundarbar, o Ansultão do Mar, e o título não era mera cortesia. Barbarossa não navegava, ele dominava as ondas, como se o próprio Mediterrâneo dobrasse a espinha diante de suas ordens. E Suleiman, fascinado por essa máquina de guerra flutuante, tornava-se um obsessivo das docas. Visitava os estaleiros de Gálata 2 vezes ao dia, como um ourives inspecionando cada detalhe de uma joia inestimável. Porque aqui estava outra vantagem de ser o soberano de um império que se estendia de Budapeste a Bagdá, enquanto os reis europeus mendigavam fundos aos parlamentos, suplicavam empréstimos a banqueiros genoveses ou vendiam títulos nobiliárquicos para financiar uma única caravela, Suleiman criava frotas como outros homens plantam trigo. Madeiras preciosas chegavam das florestas da Anatólia, cordames resistentes vinham do Egito, o ferro era forjado nos Balcãs. Remos eram esculpidos em Izmir, velas costuradas em Salônica. Toda a engrenagem da máquina otomana girava para um único propósito: construir navios que fizessem tremer as costas da Europa. E Suleiman, estratégico como poucos, compreendia uma verdade simples: se não podia esmagar os Habsburgos em terra, faria deles prisioneiros do medo no mar. A oportunidade não demoraria. Em 1538, Veneza, sempre ávida, sempre traiçoeira, uniu-se ao Papa para atacar os domínios otomanos. Não ousariam tocar em Istambul, claro. Mas as ilhas do Egeu, essas sim, eram presas fáceis. Até que Barbarossa desceu sobre elas como uma tempestade. Saqueou, queimou, deixou ruínas onde antes havia palácios venezianos. Depois, virou suas velas para a Sicília e a Calábria, onde aldeias inteiras fugiam para as colinas ao primeiro vislumbre de suas bandeiras vermelhas. O terror era tão grande que o Papa, em Roma, declarou estado de emergência, temendo que os janízaros desembarcassem nas praias do Lácio. Chegou-se a falar em evacuar o Vaticano. E aqui, um detalhe crucial: os europeus tinham navios bons, mas lentos. Os otomanos tinham demônios. As galeras de Barbarossa cortavam as águas como facas, impulsionadas não apenas por escravos, mas por remadores muçulmanos pagos, homens que grevavam com a força dos braços, não com a relutância dos acorrentados. Enquanto isso, nas galeras cristãs, os remadores eram frequentemente turcos capturados, que, ao primeiro sinal de batalha, quebravam os remos ou sabotavam os lemes, torcendo para que seus antigos senhores afundassem. Foi assim em Preveza, em 1538, quando a frota otomana enfrentou a coligação europeia, espanhóis, venezianos, genoveses, liderada pelo lendário Andrea Doria. Os cristãos chegaram com arrogância, saíram com as velas em frangalhos. Uma derrota tão humilhante que ecoaria por décadas. Mas havia um segredo por trás desse triunfo. Anos antes, Suleiman havia selado um pacto clandestino com Francisco I de França. Clandestino porque, se viesse à luz, a Europa inteira gritaria heregia, como um rei cristão ousava aliar-se ao infiel em que oprimia Cristo. Mas Francisco, pragmático, precisava de um contrapeso contra Carlos V e Suleiman oferecia-lhe uma espada afiada. O acordo permitia que a frota de Barbarossa ancorasse em Toulon. Sim, aquele Toulon, a joia da Provença, onde hoje os iates dos bilionários deslizam sobre águas que um dia tremularam com os estandartes otomanos. Os nobres franceses, curiosos e horrorizados, acorriam para ver os ambárbaros anti-turbante, homens de barbas espessas, vozes guturais, navios que pareciam fortalezas flutuantes. De Toulon, Barbarossa lançava raids pela costa espanhola e italiana, enquanto Francisco I, com a ajuda dos otomanos, tomava Nice, que então pertencia à Savoia. Há uma lenda sobre o cerco. Quando os turcos escalaram as muralhas, uma lavadeira, mulher de braços grossos como troncos, esmagou o crânio do primeiro invasor com um mangual de lavar roupa. Depois, enxugou o suor com a bandeira otomana. A fortaleza resistiu, mas a cidade caiu. Claro, a Europa não engoliria tamanha traição. Sob pressão, Francisco I rompeu o acordo, pelo menos no papel. Em segredo, os portos franceses continuaram abertos, os ouro continuaram a fluir, e os otomanos, rindo por baixo das barbas, seguiram seu caminho.
Porque, a partir daquele momento, o Mediterrâneo tinha um novo dono. De Argel a Alexandria, das costuras de Veneza aos portos de Gênova, a sombra de Barbarossa estendia-se como uma mancha de tinta sobre o mapa. Até a Índia seus navios chegaram, desafiando os portugueses em batalhas que faziam tremer os pilares do comércio das especiarias. E assim, como um imã atraindo estrelas, Suleiman reunia ao seu redor os gigantes de sua era: Ibrahim, o gênio da guerra em terra; Barbarossa, o terror dos mares; e Sina, o arquiteto que ergueria mesquitas para desafiar o céu, poetas cujos versos ainda ardem como brasas. Era dourada, o momento em que o Império Otomano, com suas legiões invencíveis e seus navios indomáveis, pairava sobre o mundo como um sol ao meio-dia. Ninguém ousava olhar diretamente para sua luz. Até que, em 1540, a Hungria voltou a ferver. E então, como um golpe de teatro macabro, a cortina se fecha sobre o destino de um herdeiro. Não com espadas reluzentes nem em campos de batalha ensanguentados, mas no silêncio sufocante de um pavilhão imperial, onde a traição se veste de seda e a morte chega sem aviso. Os janissaros, aqueles leais cães de guerra que adoravam Mustafa como a um segundo sultão, aguardavam do lado de fora, tensos como cordas de arco. Eles não sabiam, ou talvez pressentissem, que dentro daquela tenda ornamentada, o futuro do império estava sendo estrangulado por mãos surdas, enquanto o próprio Solimão, o magnífico, o legislador, ouvia os últimos suspiros do filho através das finas paredes de tecido. Era o ápice da maestria de Rochelana. Não uma batalha de exércitos, mas uma jogada de xadrez onde o tabuleiro era o coração de um pai e as peças, os filhos de seu sangue. Ela soubera explorar o único ponto fraco de Solimão, o medo. Não o medo dos inimigos externos, afinal, quem ousaria desafiar o senhor de 3 continentes? Mas o terror ancestral dos sultões otomanos, a rebelião dentro de casa. A história já havia ensinado que herdeiros ambiciosos e janissaros insatisfeitos eram uma combinação letal. E Rochelana, com a precisão de uma cirurgiã, plantara a dúvida: e se Mustafa, como outrora seu avô Selim, o cruel, estivesse tramando contra você? A semente da desconfiança germinou. E quando um sultão começa a ver fantasmas, até as sombras se tornam traidores. O corpo de Mustafa foi exibido como um aviso não aos inimigos do império, mas aos seus próprios filhos. A mensagem era clara: o trono não pertencia ao mais capaz, ao mais amado pelo povo ou aos janissaros, mas àquele que Rochelana escolhesse. E ela escolheu Selim, o bêbado. Sim, aquele mesmo que mais tarde seria conhecido como Selim, o sóbrio apenas por ironia do destino, pois seu reinado seria marcado não pela temperança, mas pelo vinho e pela decadência que já se anunciava. Bayezid, o outro filho sobrevivente de Rochelana, era ambicioso demais, inteligente demais, um risco. Selim, porém, era maleável. Um homem cujos vícios o tornavam dependente dos conselhos alheios, ou seja, dos conselhos dela. Mas a vitória de Rochelana tinha um gosto amargo. Solimão, outrora o conquistador implacável, o poeta, o legislador, nunca mais seria o mesmo. Dizem que após a morte de Mustafa, ele deixou de escrever versos de amor e passou a compor elegias melancólicas, como se pressentisse que o império que construíra com sangue e ouro começava a rachar pelas costuras. As campanhas militares continuaram, ainda haveria a tomada de Sisejevar, onde o velho sultão, já doente, comandaria seu último cerco sob uma tenda dourada, enquanto a morte o observava de longe, paciente como um abutre. Mas a magia se fora. A Era Dourada respirava seus últimos suspiros. E Rochelana? Ela ganhou. Seu filho Selim subiu ao trono em 1566, após a morte de Solimão, enquanto o corpo do sultão era levado em procissão fúnebre por um império que ainda não sabia que seu ocaso havia começado. Mas as vitórias da rainha-mãe foram efêmeras. Selim, uma vez coroado, revelou-se um governante fraco, mais interessado em vinho do que em guerra, em haréns do que em estratégia. Os janissaros, outrora a espinha dorsal do império, começaram a se corromper. As províncias distantes, como a Hungria e a Transilvânia, tremiam sob o jugo otomano, mas já não com o mesmo terror de antes. E Bayezid, o filho preterido, rebelou-se apenas para ser derrotado e executado por ordem do próprio irmão, em um epílogo trágico que Rochelana não viveu para ver. Porque a história, em sua ironia cruel, reservara a ela um fim tão inesperado quanto sua ascensão. Rochelana, a escravizada que se tornou sultana, a estrangeira que governou um império, morreu em 1558, 8 anos antes de Solimão.
Não de doença, não de velhice, mas, segundo rumores persistentes, envenenada. Por quem? Talvez por uma concubina rival, talvez por agentes de Selim, talvez até por ordem do próprio Solimão, que finalmente despertara para o monstro que ajudara a criar. Seu túmulo, no complexo da Mesquita Suleimaniye, obra-prima de Sina, o arquiteto que ergueu pedra sobre pedra o sonho otomano, é um mausoléu de mármore branco, adornado com versos do Alcorão e flores esculpidas. Um lugar de paz para uma mulher que nunca conheceu a tranquilidade. Assim terminava o reinado da mais poderosa mulher que o Império Otomano já vira. Não com um estrondo, mas com um suspiro, como o último verso de um poema que ninguém mais se lembra de recitar. Roshelana havia vencido todas as batalhas, menos uma, a batalha contra o tempo. Porque impérios, como homens, envelhecem. E quando a Era Dourada se apaga, até o ouro perde seu brilho. Suleimã, o Magnífico, já não era o mesmo. Quando percebeu que as intrigas e as ordens não bastavam para eliminar Mustafá, afastou-se com um gesto lento, como se o próprio ar pesasse sobre seus ombros. Seus servos, treinados para ler nos silêncios do sultão, entenderam o que aquele olhar carregava, ou matavam o príncipe ali mesmo, ou suas próprias cabeças rolariam antes do pôr do sol. Não houve hesitação. O sangue de Mustafá jorrou sobre os mármores do palácio, e com ele, o último obstáculo entre Roshelana e o futuro de seus filhos. Em homenagem ao filho que nunca deveria ter morrido, ergueu-se a Mesquita Senzade, uma obra-prima de pedra e dor que ainda hoje se ergue em Istambul, monumento não só à arquitetura, mas à ferocidade de uma mãe que transformou o luto em legado. Roshelana não tinha mais rivais. Seus 2 filhos adultos, frutos de sua astúcia e ambição, eram agora os únicos herdeiros viáveis ao trono. Uma escravizada eslava, arrancada de sua terra, não apenas conquistara o coração do sultão, mas reescrevera as regras do poder. Seu nome seria sussurrado nos corredores do palácio como um aviso: nunca subestime uma mulher com nada a perder. E a história, como sempre, roubaria sua essência para alimentar lendas. Muitos dirão que Game of Thrones bebeu dessa fonte. Um dos filhos de Suleimã e Roshelana nasceu com uma corcova, um príncipe marcado pelo destino, que amava o meio-irmão condenado e morreu de dor após seu assassinato. Os genízaros, aqueles soldados de disciplina sobrenatural, que se alinhavam em silêncio mortal antes das batalhas, como estátuas esculpidas pelo medo dos inimigos, inspirariam os exércitos implacáveis de Westeros. A história, afinal, gosta de se repetir, mesmo que disfarçada de ficção. Mas a realidade era mais cruel. Suleimã envelhecia, e o império envelhecia com ele. Um a um, os pilares de sua vida ruíram: Ibrahim Pachá, o amigo traído, Barbarossa, o corsário que aterrorizou os mares, Francisco I, o aliado europeu que desafiou Roma. E então, em 1558, Roshelana fechou os olhos para sempre. O golpe foi tão violento que o sultão, outrora dono do mundo, desmoronou consigo. Não havia mais vinho em seus cálices, proibiu na capital, como se a embriaguez fosse a culpa de sua dor. Não havia mais ouro em suas refeições, trocou a porcelana pela cerâmica rude, como penitência. Fechou-se em seu luto, falando apenas com Mihima, a filha amada, última sombra de Roshelana. O mundo lá fora seguia seu curso, indiferente à agonia do homem que um dia o dominara. Em 1558, o mesmo ano que enterrou sua rainha, o imperador Carlos V, seu eterno rival, também morreu. Restava a Suleimã um tabuleiro vazio, sem amor, sem inimigos à altura, sem razões para continuar jogando. Apenas o eco de uma era que se esvaía. 2 últimos suspiros de glória ou de desespero. Primeiro, a Malta, onde os cavaleiros de São João, expulsos de Rhodes por suas próprias mãos, resistiram como demônios. Os otomanos, acostumados a vitórias fáceis, esbarraram em muralhas e em uma fé que não cedia. Quando a notícia da derrota chegou, Suleimã cuspiu: vocês perderam porque eu não estava lá. Como se sua presença ainda pudesse dobrar o destino. Então, veio o último ato. Em 1º de maio de 1566, o exército otomano marchou rumo à Hungria, arrastando consigo um sultão doente, um homem que já pertencia mais aos mortos do que aos vivos. Em agosto, as tropas cercaram Sigetvar, uma fortaleza teimosa cujos defensores lutavam como se o próprio inferno os esperasse. Suleimã, febril, observava dos bastidores enquanto a artilharia desmontava as muralhas pedaço por pedaço. Os húngaros, em vez de se renderem, escolheram a morte gloriosa,
Quando os otomanos finalmente romperam as defesas, os últimos sobreviventes saíram em campo aberto, sabendo que seriam dizimados. E foram. Mas não sem antes armarem uma armadilha. Ao abandonarem a fortaleza, deixaram rastros de pólvora acesa. Quando os invasores entraram triunfantes, o mundo explodiu em chamas. Suleimã não viu a vitória. Naquela mesma noite, enquanto seus homens celebravam o massacre, ele exalou seu último suspiro. O grão-vizir Sokolu, mestre das sombras, ordenou silêncio. Ninguém deveria saber. Não até que Seli, o herdeiro, outro filho de Rochelana, herdeiro de seu veneno e de sua ambição, chegasse para reclamar o trono. Por 3 anos, Seli guerreou contra o irmão, um conflito que terminou, como todos na dinastia otomana, em sangue. O irmão fugiu para os persas o traíram. Seli o executou. Depois, matou seus 4 sobrinhos. Encontrou o quinto, uma criança de 3 anos, e não hesitou, mais um corpo para alimentar o legado da mãe. Rochelana, mesmo morta, havia vencido. Quando Seli finalmente chegou ao acampamento, os genízaros foram informados de que Suleimã sofria de uma enxaqueca. Impossibilitado de aparecer. O grão-vizir, com a frialdade de um carrasco, forjou ordens e assinaturas, mantendo a farsa até que o novo sultão estivesse seguro. Só então anunciou: o Leigiver partiu. E assim, sob mentiras e cadáveres, Seli, o bêbado, herdou um império. Um homem cujo maior talento era afogar-se em vinho, enquanto o estado que Rochelana e Suleimã construíram começava a apodrecer por dentro. Morreria, anos depois, como viveu, ridículo. Escorregando em uma banheira, embriagado, a cabeça esmagada contra o mármore. O fim de uma dinastia não vem com estrondo, mas com o riso amargo da ironia. Era o crepúsculo. A Osmanli ainda brilharia por um tempo, como as brasas de uma fogueira que se apaga. Mas o verdadeiro ocaso começou ali, na tenda onde um velho sultão morreu em silêncio, enquanto seus soldados, lá fora, gritavam vitória sobre uma cidade em ruínas. O século de ouro terminara. E com ele, a ilusão de que até mesmo os impérios são eternos. De fato, como se a própria história tivesse traçado a frase com ironia cortante: viveu no pecado, morreu no ridículo. E foi nesse instante que o sol começou a se pôr sobre a Osmanli. Mas essa já é outra narrativa, uma de decadência, de intrigas palacianas e de um império que, como todos os gigantes, esqueceu que até os titãs têm calcanhares de barro. Por ora, ficamos neste momento. Suleimão, o Magnífico, parte e deixa para trás um legado que ainda hoje nos faz questionar se a grandeza é medida pelo que se constrói ou pelo que se desmorona. Compará-lo a Pedro, o Grande, da Rússia, não é exagero, foi um estrategista que reescreveu as regras da guerra, um reformador que desafiou a tradição, um mecenas que transformou Constantinopla no farol do saber e das artes. Um diplomata cujos acordos ecoavam além dos Balcãs, um homem que, contra todas as convenções, amou uma mulher até o fim, Rochelana, a escrava que se tornou sua rainha e sua sombra. Era o século magnífico. Era o sultão magnífico. E, no entanto, mesmo os magníficos são mortais. Se a história nos ensina algo, é que os impérios não caem de um dia para o outro, eles se desintegram em detalhes, em escolhas, em herdeiros que não estão à altura do nome que carregam. Suleimão soube disso. Talvez por isso, em seus últimos anos, tenha olhado para o horizonte com a melancolia de quem já pressente o fim. E você, que acompanha estas páginas da história conosco, sabe que cada detalhe importa. Porque a história não é feita apenas de batalhas e tratados, mas de homens e mulheres que, como nós, amaram, erraram e sonharam com a eternidade. Até a próxima narrativa. Porque a história, afinal, nunca termina, ela apenas espera que alguém a conte.